Olá, meu nome é Fabrício Gomes, esse é o canal Direita Casca Grossa e no vídeo de hoje nós vamos falar de história. Então, roda a vinheta. Pessoal, na última semana, o cachaceiro de 9 dedos chamado Luizinho 9 Dedos, o Pinguço, o Larápio, veio a público em um de seus comícios e disse que nós, os conservadores, as pessoas que estavam nas manifestações do 7 de setembro, eram semelhantes a Cuscuz Clã. Eu até entendo essa confusão que ele fez, ele viu todo mundo ali de amarelinho, né? E já imaginou logo uma grande quantidade de cuscuz. E aí nos chamou de cuscuz, mas não tem problema não. Não, cuscuz é uma comida típica brasileira e é tão patriota quanto nós. Até porque o cuscuz sempre tá de amarelo, né? Sempre tá aí vestindo a camisa canarinho, né? Da nossa bandeira brasileira. Mas, brincadeiras à parte, nós vamos falar um pouco aqui sobre esse movimento extremista aqui dos Estados Unidos chamado Ku Klux Klan. Esse movimento foi fundado entre dezembro de 1865, mais precisamente dia 24 de dezembro de 1865, ou em janeiro de 1866. Essas datas aí são um pouco nebulosas, assim como esse movimento. Mas isso não é muito importante, o que importa mesmo é quem fundou esse movimento. A Ku Klux Klan foi fundada por democratas, foi fundada por ex-soldados confederados que perderam a Guerra da Secessão. Essa estratégia da esquerda de ir jogando iscas para conquistar as pessoas, ela é bem antiga e a gente vê aqui nesse movimento, porque eles falaram para as pessoas que era um movimento de pessoas que estavam ali para proteger as propriedades delas. Foram ganhando popularidade, as pessoas começaram a aceitar que eles fizessem essa tal de vigilância. Porém, não era esse o intuito deles era perseguir os negros e matar os negros. E tudo isso foi financiado pelo Partido Democrata. O Partido Democrata é que estava por trás disso tudo. Eles estavam querendo separar os Estados Unidos e queriam manter ali cativos as pessoas que eles acreditavam ser inferiores a eles. Isso acontecia até mesmo no Supremo Tribunal norte-americano. No Supremo Tribunal norte-americano, quando eram votadas pautas para a liberdade dos negros, para o fim da escravidão, juízes democratas votavam contra. Eles alegavam que os negros não eram pessoas, mas sim propriedades. Em contrapartida, os republicanos eram a favor da libertação dos escravos, do fim da escravidão. Quem encabeçava muito isso era o presidente Abraham Lincoln, que foi brutalmente assassinado por John Wilkes Booth. John Wilkes Booth chegou covardemente e atirou na nuca do presidente, enquanto esse assistia uma peça em um teatro. Ele era um democrata, assassinou o presidente porque esse era favorável à libertação dos escravos. A Ku Klux Klan, no seu auge, chegou a ter 4 milhões de membros ativos dentro aqui do país. Um dos presidentes dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, ele foi presidente dos Estados Unidos de 1913 a 1921. Esse cara apresentou na Casa Branca um filme chamado O Nascimento de uma Nação. O nome original era The Klansman. Esse filme era um filme racista, esse filme era um filme da Klan, esse filme era um filme totalmente voltado para a ideologia da segregação, do racismo, de perseguir mesmo os negros. Eram colocados os negros como vilões e os brancos como vítimas dos negros. Então ele apresentou esse filme na Casa Branca. Era um democrata. Então não adianta vir agora um esquerdista como Lula e falar que nós é que somos semelhantes a esse tipo de gente. Sendo que a esquerda
é que sempre foi racista. A esquerda sempre quis a divisão, sempre quis a separação das pessoas. A esquerda sempre veio com essa estratégia de nós contra eles, de negros contra brancos, de homossexuais contra héteros, de rico contra pobre, trabalhador contra patrão. A esquerda sempre teve essa característica, sempre agiu dessa maneira. A Ku Klux Klan, ela começou, né, como eu disse, em 1865 para 1866, mas bem antes as ideias ali de Karl Marx, ele comparava os negros a símios. Símio é um macaco, ele dizia isso em suas cartas. Ele não tinha nenhum pudor em dizer esse tipo de coisa. Aí talvez você vai falar assim, mas você está fazendo um anacronismo, os tempos são outros, as coisas mudaram, o Partido Democrata mudou. Não, o Partido Democrata não mudou. Ele continua o mesmo. A narrativa mudou porque eles usam a dialética. Eles querem atingir um objetivo e para atingir esse objetivo eles usam qualquer tipo de artimanha. Um dos presidentes ali da década de 60, Lyndon Johnson, ele disse a seguinte frase: se esses pretos podem votar, faremos deles eleitores democratas por 200 anos. Essas são palavras desse cara, de um democrata, 100 anos depois da fundação da Ku Klux Klan. De figuras demoníacas como Saul Alinsky, por exemplo, que é o pai da New Left. Ele ali usou uma estratégia que eles usam, como eu disse, desde lá de trás. E eles vêm usando isso o tempo todo. Eles querem chegar a um objetivo, aí eles mudam a narrativa. Quem é racista aqui é os republicanos, viu? Os republicanos é que são racistas, então segue a gente. Toda a nossa história para trás vocês esquecem. E as pessoas, por falta de conhecimento, acabam de fato caindo em narrativas de malandros como esse. Se você fazer um comparativo entre Ku Klux Klan e Black Lives Matter, você vai ver que são dois extremos, um de um lado e um de outro, mas ambos fundados pelo Partido Democrata. Quando eles começaram com a Ku Klux Klan era bem vista pela sociedade. Como eu disse, eles eram ali supostamente vigilantes, estavam supostamente em trabalho para o povo, né? E agora, hoje, você vê o Black Lives Matter. A gente vê em várias casas por aqui nos Estados Unidos plaquinhas escrito Black Lives Matter. São bem vistos pelo povo, mas são extremos, são radicais, são odiosos, ambos, né, dentro do seu escopo ali, né? Uns odeiam negros, outros odeiam brancos. Os democratas lá na frente, quando tiverem ali uma condição de poder um pouco maior, porque eles vêm tentando, né? Eles vêm tentando acabar com o direito civil dos americanos de possuir uma arma. Eles vêm tentando tirar os direitos individuais das pessoas. Lá na frente, quando eles estiverem, né, com o poder nas mãos, e Deus queira que isso não aconteça, mas se acontecer, essas pessoas do Black Lives Matter vão ser chutadas para fora, assim como a Ku Klux Klan foi. Por quê? Porque para esse pessoal só importa chegar até o poder. Não interessa como eles vão fazer para chegar lá. Não interessa como eles vão fazer para chegar lá. Eles querem chegar lá. E assim como aconteceu na Rússia em 1917, na Revolução Russa, as pessoas que ajudaram Lenin a tomar o poder e ajudaram ali a destruir a família Romanov, quem não sabe, quem ainda não estudou sobre isso, deveria dar uma estudada, porque é brutal a forma como brutalizaram aquelas crianças, aquela família. E aí, aqueles que ajudaram Lenin chegar até lá, quando foram buscar os louros, colher ali os frutos da conquista, pegar os espólios mesmo, chegaram lá e falaram: opa, e aí, cadê a nossa parte? Sabe o que eles ganharam? Eles ganharam paredão, eles ganharam os gulags, eles ganharam trabalhos forçados, eles ganharam a forca, eles foram executados. E essas pessoas receberam a alcunha de idiotas úteis. É o que vai acontecer com essa gente lá no futuro.
Porque o ditador, aquele que está no poder, ele não quer ninguém cobrando ele. Ele não tá nem aí para quem ajudou, deixou de ajudar. Ele não tá nem aí com honra e coisa do tipo. Então, lá em 1917, quando aconteceu isso e os idiotas úteis foram nomeados assim, uma das coisas às quais, né, no momento ali de serem julgados e executados, o pessoal falava: olha, você não honrou nem o seu czar, você traiu o seu czar, como que eu vou acreditar que você vai estar do meu lado? Então, dane-se você tá fora. Você vai pro gulag, você vai pra forca, você vai pro paredão, você vai pro trabalho forçado, não quero saber. Essas são estratégias da esquerda, sempre são assim, sempre vão utilizar uma massa de manobra, sempre vão utilizar coisas extremas, sempre vão utilizar falácias, sempre vão colocar pessoas em situações de extremas para que o entorno veja, para que o entorno olhe, para que o entorno comece a odiar essas pessoas. E aí eles tenham a liberdade de poder fazer aquilo que eles quiserem e chegar: ó, nós somos os salvadores da pátria, vamos resolver isso aqui para vocês. Nós é que temos o poder de mudança, né, das coisas. E nós somos moderados, nós somos do bem, nós vamos fazer a diferença. E aí eles vendem isso muito bem, porque eles sempre tiveram a mídia, as melhores formas de difusão de suas ideias. Sabe 3 pessoas que foram influenciadas pelo Partido Democrata? 3 pessoas que foram influenciadas pela Klan? Uma delas se chama Bigodinho Alemão, o Hitler. Esse cara foi influenciado pela Ku Klux Klan. Esse cara foi influenciado pelo Partido Democrata. Tanto é que ele tinha um trem que era um trem blindado, todo encoraçado, era uma fortaleza sobre trilhos chamada América. Ele dizia que era sobre a expansão do povo americano sobre a América selvagem, né? Porém, todo mundo sabe que, na verdade, ele tinha um apreço por essa América, né? Era a América com K, inclusive, porque era uma homenagem a Ku Klux Klan, América com K, entendeu? O Hitler foi influenciado pelo Partido Democrata desde lá do início, e ele foi financiado também, muita gente daquela época foi financiada pelos democratas, porque era interessante difundir essa ideia de supremacia branca e coisa do tipo, porque eles queriam isso aqui nos Estados Unidos, eles queriam continuar com a escravidão, eles queriam continuar segregando os negros, eles queriam que o Hitler ganhasse lá para poder implementar isso aqui nos Estados Unidos. Outro que foi influenciado pelo Partido Democrata, pela Ku Klux Klan, foi Benito Mussolini. Benito Mussolini, antes da Primeira Guerra Mundial, ele era socialista, jornalista, pacifista, filho de um fundador do Partido Comunista Italiano. Ele era um esquerdista natural, mas aí ele foi para a Primeira Guerra Mundial, se tornou um atirador de elite excelente, começou a matar, gostou do sangue, e aí ele volta para a Itália com a ideia de criar um comunismo ainda mais radical. Mas ele não teve muito adeptos, então ele fundou o Partido Fascista, e uma das frases dele é: tudo pelo Estado, tudo dentro do Estado e nada fora do Estado. Coisa totalmente de esquerdista. Esse também foi um dos influenciados pelo Partido Democrata Americano. E o outro que foi totalmente influenciado pelo Partido Democrata Americano é o Stalin, juntamente com Lenin ainda antes. Mas o Stalin, ele era assim muito próximo de Franklin Roosevelt. Ele era um cara muito ligado às ideias do Partido Democrata, essa ideia também de segregação. As ideias de segregação, de racismo, não foram tanto exploradas pela história, não foi tanto contada pela história, e você não sabe muito a respeito disso, não te contaram muito a respeito disso, sobre Stalin, mas sim, era
ele separava pessoas de outras raças, pessoas de outros países, inclusive os ucranianos mesmo, que sofreram com o Holodomor, né? Foram mortos por inanição, né? Fome brutal. Eles tinham os gulags e campos de concentração de escravos, de trabalho forçado. Tanto é que na transposição do rio Volga para o rio Moscou, e nem era tempo de guerra, morreram mais de 20 mil pessoas em trabalho escravos. Uma criança, tem um relato, uma história de uma criança de 6 anos que foi presa em um gulag porque fez uma pergunta para um professor. E como eles já tinham uma certa rixa com os pais dessa criança, acusaram essa criancinha de contraventor, começaram a chamar ele de vilão e prenderam ele no gulag. Ele foi para essa transposição do rio Volga e morreu ali soterrado, não sei ao certo como ele morreu, mas foi de uma forma brutal. Esse é um dos relatos, mas tinha muito mais, tinha crianças de 12, de 10, de várias idades ali, né, que foram presas em gulags e foram para trabalhos escravos, principalmente ali nessa transposição do rio Volga para o rio Moscou. Números oficiais, 20 mil mortos na transposição, porém existe outros números que podem chegar a 60 mil mortos só na transposição do rio Volga para o rio Moscou. E pessoas negras, judeus, não eram bem-vindas na Rússia naquele período ali, eram totalmente rechaçadas, e isso também era reflexo do Partido Democrata aqui nos Estados Unidos, influenciando essas 3 figuras nefastas, Hitler, Mussolini e Stalin. E outra coisa, se você pensa que nazistas, fascistas e comunistas eram inimigos, cara, não era. Tanto que tiveram ali o pacto de Molotov-Ribbentrop, né, que foi um pacto ali assinado entre a Alemanha nazista e a União Soviética, com Stalin e Hitler ali, né, deitado na mesma caminha. Só que um traiu o outro, aí deu ruim, né, os caras começaram a brigar. Mas a esquerda sempre brigou, O real sucessor de Lenin era Leon Trotsky. O que aconteceu com Trotsky? Vem cá, o que aconteceu com Trotsky? Hã? O que o Lenin mandou fazer? O que o Stalin mandou fazer com ele? Hein? O que aconteceu? Ele foi assassinado. Ele foi assassinado porque o Stalin queria o poder acima de qualquer coisa. Ele não estava nem aí se o cara era igual a ele. Ele não estava nem aí se o cara era da turma dele. Ele não estava nem aí se era um esquerdista como ele. Da mesma forma, Hitler, que foi influenciado por Karl Marx. E assim também como Mussolini, que foi influenciado pelo próprio pai, que era do Partido Comunista Italiano, e outras figuras ali que ele conviveu. Portanto, minha gente, não tem essa de acreditar que a esquerda é democrática. A esquerda nunca foi democrática. A esquerda sempre foi antidemocrática e sempre usou a estratégia das tesouras. Eles sempre usaram essa estratégia de dividir para conquistar. Agora o Lula e o Geraldo Alckmin mostram como que a estratégia das tesouras falhou. Hoje eles são um arremedo daquilo que eles eram, de quando eles conseguiam enganar as pessoas, de quando eles conseguiam mentir para as pessoas e as pessoas caíam. As pessoas caíam para o lado do PSDB, as pessoas caíam para o lado do PT, mas na verdade elas estavam indo para o mesmo buraco, porque era tudo farinha do mesmo saco. Hoje a verdade está aí. Hoje a internet está aí para desmistificar, para contar a verdade, para mostrar o que esses caras são de fato. Porque através de um vídeo como esse, você fica sabendo de onde surgiu a Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan surgiu do Partido Democrata. A Ku Klux Klan surgiu de ex-soldados confederados que perderam a Guerra de Secessão em 1865, como eu disse, e que foram e que estão até os dias de hoje aqui nos Estados Unidos, tramando ainda contra as pessoas, tramando com as ideias deles de supremacia branca e tudo mais, mas continuam no mesmo porão, continuam no mesmo buraco, continuam saindo do mesmo lugar, o Partido Democrata.
O Partido Democrata é o responsável por todas as tragédias que conhecemos de experiências ditatoriais mundo afora. Financia, coloca dinheiro e depois vem com narrativa através da mídia dizer que eles são democráticos, que eles são do bem, que eles são contra todo tipo de opressão, que eles são pró-povo, que eles são pró-homossexuais e o escambau. Isso não é verdade. Mas voltando à história, voltando ao que eu estava falando, aqui nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan, quando foi fundada, ela teve essa ideia, né? Eles quiseram passar essa ideia para as pessoas de que eles eram vigilantes, de que eles iam fazer o bem para as pessoas. Você vê essas estratégias da esquerda em tudo, em tudo. Daqui a pouco vão começar a promover a pedofilia, né? Vão começar a promover a pedofilia, porque eles vêm jogando as iscas, né? Por fim, um pilantra lá no Brasil, não lembro o nome do cara, porque eu fiquei com muita raiva, ele fez um vídeo falando, gente, a gente não pode criminalizar um pedófilo, ele não é um criminoso, ele é um doente. Nós temos que tratar essa pessoa. Sabe, essas ideias absurdas, extremas, eles vão jogando aos poucos para que lá na frente seja aceitado todo o projeto nefasto deles. E outro fato que aconteceu da década de 30 até a década de 70, não me recordo agora certinho se foi de 32 a 72 ou de 34 a 74, mas eu sei que foram ali 40 anos de um experimento chamado Experimento de Tuskegee. Foi um experimento de sífilis, onde pessoas negras infectadas com a sífilis iam até um hospital em Tuskegee e não recebiam tratamento, só eram observadas e tomavam placebo. Eles sabiam que deveria ser tratado com penicilina, né, para poder erradicar a doença, mas eles não tratavam, eles queriam ver a evolução da doença até a pessoa chegar a óbito. Então esse tipo de experimento bizarro, que é um dos experimentos mais terríveis dos tempos modernos da medicina, esse experimento aí também é uma coisa que foi endossada pela Ku Klux Klan, pelos democratas. E aí você vê o quanto esses caras tinham apreço pela vida, o quanto esses caras tinham respeito pelos negros. Esses são os democratas. Se você ainda acredita que a esquerda quer o seu bem, olha, você já não é mais inocente. Você é um idiota. Essa é a verdade. Pessoal, vou fazer um comparativo aqui para que vocês entendam como que a esquerda sempre foi violenta. Ela nunca mudou e nunca vai mudar. Quando o presidente Abraham Lincoln, um conservador do Partido Republicano, foi assassinado, ele foi assassinado a mando do Partido Democrata por um democrata esquerdista chamado John Wilkes Booth. E o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro sofreu uma tentativa de assassinato, graças a Deus ele se livrou, né? Graças a Deus, Deus colocou a mão ali e não deixou ele morrer, mas o fim dele era para ter sido como o fim do presidente Abraham Lincoln, pelas mãos de um esquerdista do partido PSOL, o Adélio Bispo. Vocês notam nesses dois fatos históricos que a esquerda nunca mudou, sempre foi agressiva, sempre foi violenta e sempre atacou os seus antagonistas. Você vê aí, né, agora com os seus próprios olhos, as manifestações do 7 de setembro, todas pacíficas, nenhum caso de violência, nenhum caso de agressão, nenhum prédio depredado, nenhum pneu pegando fogo, nada do tipo. Mas todas as manifestações da esquerda tem algum tipo de maracutaia, tem algum tipo de roubo, tem algum tipo de violência, tem algum tipo de agressão. Até o Suplicy, né, em cima do palco aí falando que tava com o pessoal lá, batendo um papo com o pessoal lá num canto lá da manifestação e foi assaltado, roubaram tudo do cara. Os caras nem se respeitam, o que dirá respeitar você. Então é isso aí, pessoal, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado.
curta, compartilha, se inscreva no canal, envia lá para o grupo da família, para o grupo dos amigos, dá uma força aqui para mim. Fiquem com Deus, Deus, Pátria, Família, esse é meu lema. Um beijo nas meninas e um abraço nos marmanjos. Até!